Olá, meu povo, está começando mais um iPod, o videocast da SMAP. No início de dezembro, mais precisamente nos dias 9 e 10, a SMAP realizou o Congresso Nacional de Direito Penal e Processual Penal, que teve como tema central as várias consequências do avanço digital nessa área. Foram 2 dias de palestras dos mais variados temas, com nomes de extrema relevância para o direito penal e processual penal, não só em Pernambuco, mas também no Brasil. Até porque estudar, se atualizar sobre a utilização dos algoritmos pelos criminosos é uma necessidade mundial. Dentre esses nomes estão os convidados do programa de hoje, que são o delegado da Polícia Civil de Pernambuco, Paulo Furtado, que também é gestor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Obrigado, agradeço o convite. Também aqui com a gente, na mesa colorida, o professor, escritor, palestrante e sócio fundador do JUS 21, Giovanni Moraes. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Olha, eu queria agradecer enormemente aos nossos convidados hoje, que fizeram um grande esforço para conciliar as agendas e virem aqui ter esse papo bom e útil com a gente. Professor Giovanni, sua palestra aqui no Congresso foi O Novo Mundo dos Algoritmos e da Inteligência Artificial. O direito penal está preparado para ele? E aí eu pergunto, o senhor consegue responder essa pergunta? Eu consigo responder que não, que o direito penal não está preparado para ele, mas que o direito penal pode ficar preparado. Só que isso vai demandar de nós prepararmos toda uma geração de juristas, de operadores do direito, que tenham condição de entender essa nova realidade para poder saber como lidar nessa nova realidade. Eu comentei aqui na minha palestra que primeiro nós temos que ter a noção do problema para podermos buscar soluções. Nós temos, óbvio, já operadores que manejam muito bem essa nova realidade dos algoritmos, do crime que migrou para o mundo digital. Está aqui o professor Paulo Furtado, eu chamo ele de Paulinho porque, por causa da amizade de muitos anos, Paulinho, que é um dos delegados mais experientes do Brasil, ele tem um excelente know-how para combater esse crime. Mas nós precisamos que o que o Paulo Furtado faz seja uma regra na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Judiciário, no MP, nas defensorias e até na própria advocacia. Então a resposta muito pragmática hoje é não, nós não estamos preparados ainda, mas nós estamos no caminho de formar uma geração de juristas que esteja preparado para combater esse novo tipo de crime. Doutor Paulo, considerando a sua vivência diária, até que ponto o senhor concorda, não concorda, discorda, torce? Concordo integralmente, né? A gente tem condições de estar preparados. Hoje, realmente não estamos. Precisamos pensar seriamente na forma de legislar sobre direito penal, processual penal. O que a gente acompanha no dia a dia é acontecer um fato de repercussão, um clamor midiático. Então, o Congresso Nacional se movimenta para legislar sobre determinada matéria, aquela alvo dessa repercussão, e de maneira muito assodada. A gente chama de direito penal de emergência, direito penal simbólico, com diversas incorreções legislativas, lacunas. Toda atualização legislativa, a gente vê que tem problemas. Recentemente teve o pacote antifeminicídio, aí você percebe já de cara várias incorreções. Por exemplo, tornou o crime de ameaça de ação penal pública incondicionada. Mas o crime de perseguição continua sendo pública condicionada. Ou seja, será que a ameaça é mais grave do que a perseguição para fins de manejar a ação penal? Ou seja, esquece de ter uma visão macro do sistema jurídico penal e processual penal para fazer as correções pontuais, as atualizações legislativas pontuais. Então, a gente vê, vamos legislar sobre isso. Focou naquele ponto, mas diversas consequências daquela nova dinâmica legislativa, daquela nova lei, existe de outrora. Ou seja, e aquele ponto aí, a legislação pegou isso aqui, mas teve uma falta técnica, incoerência técnica legislativa. Então, assim, sempre, quando tem uma legislação nova, eu começo a olhar, bato o olho, eita, isso aqui que era para ser corrigido não foi, então causou outra problemática. Então, precisa ter uma legislação séria, parar para estudar, para refletir, observar sensivelmente a demanda da sociedade, a demanda do que está acontecendo em relação às investigações, como o crime está se comportando atualmente, como a macrocriminalidade vem avançando, para que eu possa ter uma legislação adequada ao momento. E você não acha... Né, assim, digo, para todo mundo igual.
Isso. E assim, a impressão que dá, Paulo, é que é muito uma resposta a uma pressão midiática se busca uma resposta midiática, porque nem sempre a forma como o direito penal é interpretado, por exemplo, pelos meios de comunicação, pelos meios de imprensa, a forma que é passado é o que acontece na vida real, é o que acontece na prática. Então a impressão que dá é que o nosso legislador está muito mais preocupado em ter uma resposta midiática para uma pressão que já vem da mídia, que já vem da sociedade, Perfeito. do que propriamente uma solução técnica. É praticamente impossível você fazer um estudo, vamos trazendo aqui especificamente para o âmbito dos cybercrimes, dos crimes que estão ligados a essa nova realidade de algoritmo, é praticamente impossível você conseguir em 30 dias, 40 dias, você tem todo um estudo analítico das consequências de uma nova legislação para tutelar uma situação. E nós temos projetos de lei que são feitos e aprovados, às vezes em 15 dias, 20 dias, para acabar com o clamor social, como se o direito penal fosse a solução de todos os males. O direito penal é sempre a última linha de defesa, é sempre a última ratio. E uma coisa assim que, se você me permite fazer uma pontuação, as leis são importantes, o ordenamento jurídico penal é importante, mas mais importante do que nós estarmos preocupados hoje com a criação de novas leis ou de ampliação de penas para essas leis, seria nós dotarmos, por exemplo, nossas forças policiais de uma aparelhagem técnica e de um suporte técnico para que elas possam efetivamente combater esse novo crime. Você imagina, por exemplo, hoje quem faz lavagem de capital com Bitcoin. Quem faz lavagem de capital com Bitcoin opera com o que existe mais moderno em tecnologia de criptomoeda, de mineração de criptomoeda, instala servidores em países que a energia é mais barata. Normalmente quem opera em larga escala com Bitcoin, os servidores estão no Paraguai porque é mais barato. A energia é lá. E mineração de Bitcoin consome uma energia fora do comum. E você chega nas nossas forças policiais, o Estado ele não percebe que, se ele quer combater essa nova marginalidade, ele tem que dar às nossas forças policiais a mesma estrutura que o marginal tem para poder operar no mundo virtual, para poder operar com inteligência artificial e tudo. Então, talvez isso fosse hoje mais eficiente do que simplesmente fazer lei. Porque você faz a lei não, a autoridade policial, o sistema de justiça criminal não tem como ir atrás, investigar, produzir meio probatório por falta de tecnologia adequada e aplicada, a lei vai se tornar inócua. A efetividade da lei é importantíssima. A gente tem uma gama muito ampla de lei. Eu sempre digo, brincando, né, bastaria mais uma lei dizendo assim, cumpra as anteriores. Se o problema fosse artigo, lei, né? Lei, e ninguém cumpre, muitas vezes, né? De tanta lei que existe. Então a efetividade é essencial para o combate à criminalidade. E eu fico sempre imaginando que, assim, como o professor Giovanni falou, a velocidade com que as coisas acontecem, com que elas mudam, né? O estilo de fraude, o tipo, a forma como os golpes vêm sendo dados, tanto do ponto de vista virtual, quanto na vida real, né, digamos assim. Como é que é o cotidiano nisso? É frustrante não conseguir estar à frente e a gente constatar que nós estamos sempre um passo atrás desses criminosos? A regra do direito penal, né, é um passo atrás. Acontece o fato, esse fato é criminalizado e a partir daquele momento começa a verdadeira punição. Os criminosos, a gente comenta sempre isso, se eles utilizassem a inteligência que tem para o bem, viveríamos em outro mundo. Então, aconteceu um golpe X. Então, é uma novidade, para todo mundo é uma novidade. Então, muitas pessoas caem. A polícia atua, consegue coibir, consegue trazer também informações educativas para que a pessoa não caia naquele golpe. Eles já migram para o próximo. Esse é o golpe novo. Então, praticamente toda semana a gente tem um golpe novo. O delegado lá da Cibernético sempre está trazendo orientações, dicas pontuais. Pessoal, agora os criminosos partiram para tal circunstância de golpe. Isso é golpe. Aí passou, todo mundo conhece. E é engraçado que é cíclico. Aqueles golpes de outrora, que todo mundo já não caia mais, daqui a pouco ele volta. Isso aí já não é golpe, não. Agora esse golpe já é passado, voltou. As pessoas caem novamente, então sempre para pegar as pessoas de surpresa. E é muito interessante que até pessoas que têm conhecimento, até policiais, muitas vezes, dependendo do momento de fragilização, do que ele está passando naquele momento, acaba caindo também. Eu digo que a gente sai na rua, muitas vezes se sentindo inseguro, você é assaltado, tal, mas o local onde você se sente mais seguro, notadamente no seu quarto, no seu escritório,
ligado à rede de computadores, é onde atua o crime relacionado ao que a gente chama cibernético. Então, pega você num lugar que você se sente seguro, mas você está extremamente vulnerável a ser vítima de crime. E estudar essa vulnerabilidade leva tempo também, né? Sim, e sobre o que o Paulo falou, eu sempre digo que não tem problema o direito penal chegar depois. O direito penal ele não pode ser Minority Report, ele não pode adivinhar que as coisas vão acontecer. Então ele chegar depois faz parte da sua essência. Por exemplo, não fazia sentido se ter o crime de homicídio, fazendo apenas uma paráfrase aqui, até o dia que Caim matou Abel. A gente primeiro teve que ter o fato para depois se pensar na tipificação do crime de homicídio. Claro que eu estou colocando aqui em sentido figurado. Então o que hoje falta o grande problema não é o direito penal chegar atrasado. O grande problema é o direito penal fazer de conta que não está vendo. Ele chegar atrasado, tudo bem. Agora, ele não ir, esse é que é o grande problema. E sobre essa história que vocês colocaram aí, que eu concordo plenamente com o Paulo, de que o criminoso está sempre um passo à frente, o crime é uma empresa, certo? Você fazendo a diferença ali entre aquele cara que se dedica efetivamente ao crime, o marginal, e quem comete um crime. São pessoas diferentes. Você pode ter uma pessoa que nunca se dedicou ao crime, que no momento de destempero pegou uma faca e meteu na caixa dos peitos de outra pessoa. E tem aquele que faz do crime meio de vida. Então, quem faz do crime meio de vida, ele é uma empresa. E como todas as empresas, eles têm que estar sempre um passo à frente da concorrência. A concorrência deles são as forças do Estado. Então, essas pessoas, elas vão dormir e acordam pensando em como cometer crimes. Como o Paulo falou, nós, quando saímos de casa, vamos pegar um ônibus, vamos pegar um metrô, a gente vai com o espírito preparado pensando no pior, porque está muito arraigado na nossa cabeça a ideia do crime patrimonial, do crime na rua. Só que hoje, eu digo sem medo de errar, que o canto onde nós estamos mais vulnerável é no nosso celular. O canto onde nós estamos mais vulnerável é no nosso computador, é na nossa rede de Wi-Fi, só que isso ainda não está introspectado na nossa cabeça. E como não está introspectado na sociedade como um todo, ela também não chegou no sistema de justiça criminal. Você vê, por exemplo, se falando muito, e aqui não é uma crítica, é uma constatação, diversos entes estatais falando, vamos comprar mais tantas mil viaturas, vamos adquirir tantos mil coletes, vamos adquirir tantas centenas de armamento. Isso é importante? Muito. Mas isso vai combater o crime clássico, o crime de rua, o crime de contato. Mas a gente não percebe a mesma ênfase na aquisição de equipamentos para combater o cybercrime, o crime virtual. Paulinho falou sobre a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no estado de Pernambuco. Um determinado grupo criminoso criou um site que era muito semelhante ao site do Detran. Você lembra disso, Paulo? Detran só tinha uma diferença, parece que era detran.org, a diferença era essa. E lá você botava a placa do seu carro e ele gerava as multas, o IPVA atrasado, o licenciamento, e as pessoas colocavam na pesquisa do Google Detran.pe, certo? O primeiro que aparecia indexado era esse site fake, porque o cara foi lá e pagou patrocinou. Não existe problema nenhum para o Google fazer esse patrocínio, porque o Google não tem a obrigação pela lei brasileira de validar o que aquele site está fazendo. Acredito que com o tempo vai ter. E aí as pessoas iam lá, geravam o boleto, geravam o IPVA que estava atrasado, a multa, e pagava, só que em vez de ir para a conta do estado de Pernambuco, ia para a conta dos criminosos. E o cara tinha certeza que estava tudo em dia. No dia que era parado no Blitz, estava lá o débito e ele com o comprovante de pagamento. Por quê? Porque ninguém para pensar que o fato de você botar Detran.pe no Google, pode ser que você não vá para o Detran.pe. Isso não está introspectado na cabeça do cidadão comum. E a gente precisa trazer essa ideia. Por quê? Porque na hora que isso for uma ideia que é regra na sociedade, vai se tornar uma ideia no sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal, MP, judiciário, polícia, é reflexo daquilo que a sociedade pensa, porque é composto por pessoas da sociedade. O senhor acabou me remetendo aqui a essa coisa do nosso dia a dia, né? Nós, cidadãos comuns. É a Alexa, é o smartwatch, sei lá, os nossos aplicativos no celular, o nosso banco, né, está no nosso celular, que são, como o senhor falou aí, essas portas abertas, né, disponíveis para esses estudiosos do crime. Eu jamais imaginaria que se eu colocasse lá Detran, eu ia ter que... O que é que eu tenho que ver? O que é que eu tenho que olhar? Como é que nós, pessoas comuns, podemos colaborar, se é que é essa a palavra, ou nos blindar?
Primeiro ponto é tentar colocar diretamente o site, não pesquisar no Google, mas é padrão da grande maioria das pessoas, pela facilidade, colocar a palavra-chave no Google e lá vai aparecer os sites. Uma dica pontual é nunca, em regra, clique naquele patrocinado. Site de governo não vai ser patrocinado, né? E os primeiros que aparecem são os patrocinados. Com a mesmo nome, no caso do exemplo aí do professor Giovanni, Detran.pe, você vai entrar visualmente, o site é similar ao site oficial, vai colocar lá seus dados, ele vai emitir o boleto normalmente. E não vai dar erro, né? Exatamente. Não dá erro. Né? Então, assim, a engenharia do crime cada vez mais se aperfeiçoando, cada vez mais tendo a ideia. A gente falou aqui, direito penal, ele vem depois. O criminoso, ele vem antes, ele, peraí, como é que eu posso ganhar dinheiro? Vai dormir pensando nisso, como é que eu posso ganhar dinheiro de determinada forma? Eita, vamos agora, a época de IPVA, vamos criar um site. Então, tudo eles têm essas questões. Existia, hoje diminuiu um pouquinho mais, né? Mas muita compra naqueles sites da China, importação, tal, Shopee, etc. E chega a notificação no seu e-mail dos Correios, alfândega, seu produto está retido, tal, clique aqui, tal, e você vai, paga o boleto, também falso. Né? A gente tem duas gamas de fatos de crimes chamados cibernéticos. O primeiro, às vezes, é só engenharia social, que é isso. Você vai clicar no site, ele vai pegar todos os seus dados para, posteriormente, aplicar golpes que têm retorno financeiro. Então, sempre digo às pessoas, muito cuidado com a engenharia social, com seus dados, com clicar em links que podem captar suas informações. Então a gente tem, hoje eu digo que o celular é um hiper escritório móvel. Você tem tudo no seu celular. Você faz transação bancária, você tem suas redes sociais, você acessa tudo no seu celular. Sua agenda, né? Sua agenda tem todas as suas informações. Então, é um objeto bastante sensível. Todo cuidado é pouco. Dois casos curiosos que eu acho que exemplificam bem isso que Paulo falou, essa questão da engenharia social. A gente tem um golpe relativamente comum, que é o golpe do Finan, em relação a veículos, carro, moto. Existe um mercado hoje de pessoas que negociam com carros que estão financiados, estão com busca e apreensão, e tem pessoas que estão no TikTok aí anunciando abertamente compra e venda de veículo dessa natureza. O cara compra sabendo que o carro está com pendência bancária. E tipo assim, o cara vai para Goiânia, compra um veículo em Goiânia para usar no Mato Grosso do Sul, dentro de uma fazenda, uma Hilux que custa 400 mil, o cara vai lá e paga 100 mil sabendo que ela está com busca e apreensão. Existe todo um comércio disso. E muita gente que faz esse tipo de transação, ele faz em nome de terceiro, o terceiro às vezes nem sabe que está tendo um carro financiado no nome. Por quê? Porque os nossos dados, eles são muito sensíveis, mas são muito abertos. Nós não temos essa preocupação em cuidar dos nossos dados. Hoje, alguém que tenha acesso ao seu CPF tem acesso a tudo que você faz na sua vida, de endereço a extrato bancário, e dependendo do tipo de relação que ele tenha com quem quer vender o carro e com quem quer financiar o carro, porque é aquela história, o cara quer bater a meta dele de financiamento, ele consegue financiar um carro sem você aparecer na loja. Reconhecimento facial fake. Isso acontece muito. Então, essa questão do cuidado com os seus dados é extremamente importante, mas aí volta para aquele problema. A gente só pode ter cuidado se a gente tem a dimensão do problema. E a maioria das pessoas não tem a dimensão do problema. A maioria das pessoas, por exemplo, recebe um e-mail de alguém que nunca ouviu falar e está lá, segue nossas fotos, valeu. Aí clica na foto. Aí o computador trava, depois destrava e o cara diz, não sei o que foi que aconteceu, o e-mail sumiu. Muito provavelmente você tem um trojan. E outra coisa também que recentemente aconteceu, esse eu achei curioso. Hackearam celulares com sistema Android, entendeu? A pessoa estava passando dentro do shopping, alguém foi lá, criou uma rede Wi-Fi semelhante à rede Wi-Fi do shopping. O shopping era tipo Iguatemi, isso foi em Fortaleza. Era Iguatemi Clientes. O cara criou uma rede Wi-Fi na praça de alimentação Iguatemi.clientes. E a pessoa ia lá e colocava o acesso, e o acesso era liberado. O pessoal tem preguiça de botar senha, fazer verificação em 2 etapas. Foi o que o pessoal fez, Paulo. O pessoal começou a hackear celulares. E aqueles celulares que tinham acesso ao Smiles, à conta da Azul, de gente que tinha milhas, eles começaram a emitir milhas em nome de terceiras pessoas. E a pessoa, quando ia lá ver a milha dela, estava emitida. Foi por causa disso que, por exemplo, a Azul adotou o sistema de você ter cadastro prévio das pessoas que são beneficiárias da emissão de milhas. Porque isso deu um problema seríssimo no ano passado,
de gente perdendo milhas, tendo emissão de milhas da Latam, emissão de milhas da Gol. Depois disso, a Gol colocou aquele autenticador do Google para você emitir milhas. Por quê? Porque alguém teve a brilhante ideia de hackear o celular e lá emite com suas milhas passagens para terceiros, negocia essas passagens no mercado e você só vai estocar daqui a 6 meses, um ano, quando vai emitir uma passagem para você. Então, esse cuidado só vai vir quando as pessoas botarem na cabeça: o meu celular é meu ponto frágil, minha rede de Wi-Fi é meu ponto frágil, meu computador é meu ponto frágil e eu sou meu ponto frágil. E outro detalhe, o crime está tão especializado, Paulo, que quando você pega esse golpe que você falou dos Correios, eles não vão lhe cobrar um valor díspare da realidade. Às vezes eles vão cobrar ali R$10, R$9, R$12. Sabe por quê? Porque todo mundo paga R$10, R$12 sem ir atrás. Agora multiplica isso por 1.000, 2.000, 3.000 por dia. Perfeito. Eu fiquei me vendo aqui em algumas situações. E tem um exemplo clássico assim, da minha família mesmo. O meu irmão é um cara extremamente desconfiado, sabe? Cheio das seguranças e tal, meu irmão militar, inclusive. E caiu no golpe da falsa central do banco. Foi um negócio enlouquecedor, né? Na família e tal. E passada a situação, eu me lembro da sensação dele, ele olhando para mim assim, dizia: Mônica, logo eu caí num golpe. Era uma indignação tamanha dele. A pessoa se sente... E você sabia que, ridículo. que essa sensação faz com que a maioria não procure a autoridade policial? Porque você fica com raiva de você mesmo. É como se o culpado pelo golpe... Tem gente que tem vergonha. Acho que Paulinho já deve ter presenciado isso na época que não estava na Draco, do pessoal ter vergonha de chegar e dizer: eu caí no golpe, eu fui otário. No golpe, Isso. Tem uma resistência muito grande. Uma vez eu também ia cair, eu tive problema no cartão, fiz a reclamação, não reconheço a compra. Depois de 24 horas, provavelmente tem envolvimento dado próprio pessoal do banco, né? Aí me ligaram: olha, vou ter uma reclamação, perfeitamente, a reclamação do cartão tinha tudo. Confirme se é o cartão master, isso, tal. Confirmar seus dados, tinha meus dados. Aí a gente tem um começo do tudo. Né? Alguém passou. Essa foi. Aí me confirma o número do seu cartão. Aí eu comecei a passar o número do cartão. Tal, número tal, PPP. Veja agora esse número aí, 3 dígitos atrás do seu cartão. CCV, Opa, né? não, mas ele precisa. A pessoa começou a ficar meio que desconfortável, meio que irritada. Não, a gente precisa para você reclamou sobre compra, a gente precisa disso aí, eu desliguei. Mas veja, eu realmente tinha contestado ali, né? Um dia antes, depois no dia seguinte ligam para mim, aqui é do cartão, PPP, ou seja, ele tem uma capilaridade de conhecimento do seu dia a dia fora do comum, né? Então, assim, quase que eu caía nessa daí. Quando chegou para dizer o número, eu disse: não. Aí eu desliguei o telefone, depois confirmei com a gerente: não ligaram. E quando ligar, eles não perguntam o número, para confirmar. E assim, Paulinho, você é um cara que está bem acima da média nessa situação. Um cidadão comum cairia de boa. Tranquilíssimo, até porque o fato foi real. Eu tive contestação no dia anterior, ligaram do cartão, tinha meus dados, São Paulo, tal, seu CPF. Fazia todo sentido, né? Todo sentido fazia. Eu me lembro do meu irmão dizendo assim: Mônica, eu me senti acolhido por ela, sabe? Pela pessoa que falava, e falava muito bem, sem erros de português, tinha todas as minhas informações. E eu não esqueço disso. Parecia que ela estava cuidando de mim. É incrível, né? É porque o criminoso, ele se aproveita muito também do seu estado de espírito. Nós temos uma série de mecanismos de defesa. Só que dependendo do nosso nível de fragilidade, de estresse, quantidade de cortisol que a gente está produzindo naquele momento, esses mecanismos de defesa, eles meio que são bloqueados. Mitigados. Qual é a coisa que mais atrai qualquer indivíduo no momento de fragilidade? O acolhimento. E é aí, muitas vezes, onde o criminoso consegue suplantar. É onde o criminoso consegue passar por cima até de todas as ressalvas que seu irmão teria como policial. Eu conheço um caso, o meu sócio, Maurício, a mãe dele talvez seja também uma das pessoas mais desconfiadas que eu conheço e caiu no golpe do Pix. Por que caiu no golpe do Pix?
porque ela tinha passado por um processo de tratamento de saúde, sofreu um processo no coração, teve que colocar estente, essas coisas, então ela estava vivendo um momento de muita depressão, muito fragilizada, com medo de não conseguir ver os netos mais, e alguém mandou uma mensagem se fazendo passar pelo filho dela e dizendo, olha, mãe, eu fiz uma besteira aqui, bloqueou minha conta, eu tô com os meninos aqui na escola precisando comprar, pagar um negócio, era uma coisa assim, tipo 3, 4 mil reais, manda aí, por favor, para esse Pix, que é o Pix de alguém que vai me ajudar aqui na escola, porque daqui a pouco, quando a gente sair daqui, eles estão doidos para ver a senhora aqui no vídeo desde que a senhora saiu do hospital. Entendeu? Peguei no ponto fraco. Na hora ela passou o Pix, tá, tudo bem. Pergunta o que é que vocês querem almoçar aqui e tal. A pessoa sabia que ela tinha saído do hospital, a pessoa sabia que ela tinha neto, a pessoa sabia onde estudava os netos. Para achar depois, caiu no Pix, o pessoal lá do DF foi atrás, até um amigo nosso, delegado lá, foi atrás, já tinha passado por uns 3 ou 4, perdeu. Tá perdido o dinheiro. Muito difícil conseguir. É muito difícil. E assim, 3, 4 mil reais para ela, a demanda de esforço que ela ia fazer, a possibilidade de recuperar era tão pequena que ela acabou chegando dizendo, deixa para lá, a otária fui eu. Quando ela usa essa expressão, ela traz para si uma responsabilidade que não era para ela ter, ela era vítima, né? A subnotificação em relação a crimes cibernéticos é muito alta. E você vê a demanda de boletim de ocorrência sendo registrado. Imagine se todo mundo registrasse, Sim. porque tem exatamente isso. Não vou correr atrás, é Sim. muito difícil, o valor não é tão, para mim, tão razoável. O esforço que eu vou fazer, feito você mesmo falou, é bem maior do que eu vou recuperar. Não é nem recuperar, a possibilidade de recuperação, na realidade, que é muito difícil, né? Sim. Enfim. E essa era uma outra observação também com base nesse caso que aconteceu com meu irmão, que o banco, inclusive, dizia, né, mas o senhor deu acesso à sua conta, né, para o criminoso. Nós não temos nada com isso. E aí traz para o cliente, traz para nós a responsabilidade de dar segurança a um sistema que não fomos nós que criamos, né? Assim, e aí também, como é que fica isso na responsabilização? No caso dele, depois de algum tempo, o próprio banco devolveu a quantia. Foram 2 Pix altos, né? E uma compra no cartão de crédito ainda. No rotativo, assim, vral. Eu fico me imaginando, se a gente vai fazer uma compra, eu vou fazer uma compra, sei lá, de R$300, se eu colocar a aproximação, meu cartão pede a senha. Né? Como é que você faz um Pix de R$49 mil e tá por isso mesmo? Né? É assustador. Isso. Concorda? Perfeitamente. E nesse sentido, aqui, em relação a essas investigações no ambiente digital, como é que é a utilização das provas? Como é que a gente prova? Como é que a gente pune? Né? Existe um equilíbrio aí entre a investigação e até a proteção de dados do cidadão? Sim, claro que existe, né? Em regra, eu sempre digo isso aí, a partir do momento que inicia uma investigação, o Estado já está entrando na intimidade, não só da vítima, mas também da suposta pessoa investigada. Aí entra naquela questão constitucional do interesse, né? A ponderação de interesse. Artigo 510 da Constituição garante a intimidade, a vida privada e etc. Mas isso deve ser mitigado quando existir um interesse público, ocorreu a prática de um crime. Então, em virtude da prática criminosa, precisa ser mitigada algumas garantias constitucionais. Eu sempre digo, quando um criminoso ele pratica um fato previsto como crime contra uma pessoa, ele não está só afetando aquela pessoa, ele afeta toda uma sociedade. Quando o indivíduo ele pratica um latrocínio aqui na frente desse órgão público, pessoas que esperavam ônibus naquele local vão mudar a sua conduta após aquele fato, após observar aquilo ali. Então perceba que não só maculou a vida daquela pessoa e o patrimônio, toda a família afetada, todo o corpo social afetado. Então, claro, existe todo esse equilíbrio em relação a preservar não só os dados da vítima, mas também daquela pessoa inicialmente investigada. O critério aí do sigilo das investigações, eu digo que ele é bilateral. Sigilo das investigações propriamente ditas, para que o criminoso ele seja pego de surpresa. Não existe, como eu já falei até exclusivo na palestra, não, eu vou fazer uma busca domiciliar, tem que ser garantido o contraditório e ampla defesa, eu vou intimar o advogado para, se tiver interesse, acompanhar a busca domiciliar.
para encontrar aquela arma do crime. Isso não existe, né? A investigação ela deve ser pautada ali pela surpresa. Assim como o crime foi praticado na surpresa, na surdina, de maneira insidiosa, a investigação é pautada por isso. Mas também esse sigilo é para preservação do próprio indivíduo investigado, que ele naquele momento é um mero investigado, né? Então é isso. Eu sempre digo que o Estado ele está limitado quando investiga pelo direito. O criminoso não tem limitação nenhuma. O Estado está limitado pelas regras normativas. E esse ponto que Paulo tocou da mitigação é algo muito sensível, porque assim, os limites são muito estreitos. Até onde vai a privacidade? Eu concordo com o Paulo que tem coisa que você tem que mitigar, mas até onde vai a privacidade não vai num mundo onde às vezes basta uma publicação em rede social para acabar com a vida da pessoa. Perfeito. Entendeu? Ou para acabar com a vida do próprio policial. Eu recordo, a maioria das pessoas que estão nos assistindo talvez não lembrem, mas eu recordo do primeiro grande caso que eu já, como jurista, acompanhei em termos de estudo sobre isso, que foi o caso da escola de base de São Paulo. Teve uma reportagem que disseram que a escola de base estava acontecendo crimes contra crianças, contra menores de idade, e acabaram com a vida dos donos da escola. E depois, no curso do inquérito, da investigação, se descobriu que tinha sido uma mãe que estava chateada com o diretor da escola porque o diretor tinha cobrado umas mensalidades atrasadas, que criou aquela confusão toda, ligou para um programa do SBT, o Aqui e Agora, e virou uma verdadeira bola de neve que tinha plantão na porta da escola e acabaram com a vida das pessoas. Foram inocentados? Foram inocentados. Na época não tinha rede social, não tinha nada. Eles foram inocentados, mas a vida deles acabaram. A última vez que eu tive a oportunidade de ter alguma informação, porque isso assim, foi um caso que eu estudei na minha época, que estava saindo da faculdade, entrando na pós, eu estudei isso. Foi um objeto de estudo. A última vez que ele teve informação, eles estavam trabalhando com uma máquina de xerox e vendendo água mineral. Quer dizer, eles tinham um excelente padrão de vida e decaíram e não vão conseguir se levantar mais nunca, porque sempre vai ter alguém, é aquele pessoal daquela escola. Agora, imagina isso no mundo de rede social, imagina isso no mundo que tudo viraliza muito rápido e todo dia tem gente repercutindo tudo. Então, essa sutileza que a autoridade policial, que o judiciário, que o MP tem que ter entre a mitigação do direito à preservação da intimidade, do sigilo, e a necessidade de combate ao crime é algo muito, mas muito sutil. A linha é muito tênue. E isso acaba atrapalhando a investigação, porque o bandido não tem essa limitação. Eu concordo com o Paulo em gênero, número e grau quando ele diz, olha, não dá para avisar o advogado ou não dá para avisar quem quer que seja, porque senão não vai ter investigação. Eu ligo e digo, olha, amanhã às 6 horas da manhã vai ter uma busca e apreensão na casa do seu cliente. Amanhã às 6 horas da manhã você vai achar uma bíblia, um rosário e o cara com todo o ar de que é a melhor pessoa da face da terra. E vai estar orando na hora. Vai estar orando ajoelhado, na hora. E ainda vai ter umas câmeras escondidas para se o policial der um passo fora de onde está o mandado, lascar o policial. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado e que nós precisamos ter policiais experientes como o Paulo para saber a justa medida. Eu sempre digo lá na nossa pós-graduação, eu digo lá nos cursos, que uma das vantagens que Paulo tem, como outros delegados têm, é que além de serem delegados, eles são professores, então eles são estudiosos do direito. Fica mais fácil ou menos complicado eles conseguirem andar por cima dessa linha tênue. Por quê? Porque tem que ter muito conhecimento jurídico para não pender demais, nem para a invasão da intimidade e nem para a leniência em relação ao combate ao crime. E essa questão aí da escola de base, eu tenho certeza, se os donos pudessem optar, tu quer pegar uma pena privativa de liberdade ou quer essa expulsão? Ele escolheria a pena privativa de liberdade. Com certeza, tirava 2, 3 anos. A punição foi muito pior, muito então mais. Tem que ter responsabilidade. A imagem das pessoas, principalmente pessoas honradas, é algo intocável. Então eu sempre digo, a orientação é um mero investigado. Exposição, deixa de lado. Sim. Vamos fazer o trabalho técnico, jurídico, de maneira isenta, imparcial. E a investigação, propriamente dita, ela não parte do autor que vai ligar ao fato. É o fato que leva ao autor. Então eu investigo fatos, não autor. Você lembra de uma época, quando, sei lá, uns 20 anos atrás, a gente acordava de manhã, tinha um programa chamado Bandeira 2. Lembro. Você acordava, o cara lá... Eu era bebê, mas eu lembro. Gino César, repórter do Bandeira 2, 6h30 da... Eu chorava. 6h30 da... 6h30... Mais velho do que eu. Sério, brincando. 6h30 da manhã a gente acordava e tava lá. Fulano de tal foi morto por Cicrano da Silva no bairro de Cavaleiro. Dava até o nome dos policiais que iam na viatura, a viatura do 1º Batalhão de Polícia, do motorista Cabo Arnaldo, eu lembro disso.
Você fica imaginando isso em tempos de hoje. Por quê? Porque a gente escutava o Bandeira 2, mas nós não decorávamos os nomes. A gente sabia que alguém tinha sido morto no bairro de Cavaleiro. E pronto, era o começo da manhã da gente. Chegava na hora do almoço, qualquer rede de televisão que você botava aqui na região metropolitana de Recife era um programa policial contando o mesmo fato. Lembra disso, Paulo? Perfeito. No mundo que a gente vive... Era só desgraça. No mundo que a gente vive hoje, isso não dá para acontecer. Por que é que não dá para acontecer? Quem é que vai ter acesso à gravação do Bandeira 2 de 20 anos atrás? Ninguém. Mas imagina só que alguém comete um equívoco, acha que eu cometi um crime e tem uma foto eu saindo da SMAP algemado entrando numa viatura da polícia. Quando é que eu vou conseguir tirar essa foto da internet? Nunca. Eu vivo de imagem de rede social. Quando é que eu vou conseguir recuperar essa minha imagem? Nunca. A punição midiática é algo que o direito penal brasileiro ainda não está preparado para tutelar. Quando eu falo punição midiática, tem gente que diz, não, isso não existe. Existe. Eu concordo demais com o que Paulo falou. Para muita gente é melhor 2, 3, 4 anos no Aníbal Bruno do que a exposição dele, por exemplo, ser considerado um estuprador. Imagina uma mera postagem na rede social fazendo crer que João da Silva é estuprador. E esse cara, numa preventiva, é levado ao estabelecimento prisional. Ele vai sofrer o pão que o diabo amassou, que se daqui a 30 dias ele foi inocentado, o que ele sofreu só pelo fato de alguém estar dizendo na internet que ele é estuprador na hora que ele cai dentro do presídio, é algo que ele não vai ter como reverter nunca mais na vida dele. Então, esse cuidado, essa sutileza é muito necessário. E ainda que toda a rede de imprensa, após 30 dias, diga, olha, ele foi inocentado. Ninguém quer escutar. Essa repercussão é muito menor do que a matéria principal. Fulano é acusado de estupro. Isso aí... As pessoas querem ver a desgraça. A rede social, a internet vive do clique. Então, por exemplo, a lei de abuso de autoridade, eu acho que ela foi muito profícua nesse ponto de evitar a exposição do capturado, evitar a exposição da imagem, porque, como se diz, presume-se inocência. Se você presume inocência, e hoje no entendimento do STF, você só pode tirar essa presunção de inocência depois de sentença transitada em julgado. É óbvio, tem uma série de nuances nesse meio. O cara é presumidamente inocente, pode ser preso preventivamente, pode ter uma prisão temporária no curso do inquérito, pode, mas o máximo que você conseguir é preservar a imagem dele. Então, por exemplo, o emprego de algemas. Tem hora que tem que algemar? Tem, mas tem hora que o emprego de algema é desnecessário. E uma foto da pessoa algemada causa problema. É tanto que não é possível o emprego de algema em regra, por exemplo, no tribunal do júri, para não se levar o jurado a ter uma visão pejorativa em relação àquela pessoa que está sendo julgada. Outra coisa, a forma de você conduzir o capturado, por exemplo, numa operação policial. Eu sempre digo, foi cumprir um mandado de busca e apreensão. O cara veio de boa, veio. Não tem por que estar com 3 fuzis escalados para cima do cara, perfeito. Policial com 12 na mão apontado pro cara, carregando o cara pela gola da camisa, um com o braço do cara para trás. Para que isso? Ah, não, mas porque isso vai gerar engajamento. Isso vai gerar engajamento e vai lascar a vida do cara. E se esse cara foi inocente? Se ele não for o responsável pelo crime? Essa punição midiática, no tempo de rede social, no tempo de algoritmo, ela é o que vai. E outra, joga uma foto dessa, 2 pessoas compartilham e o algoritmo mostra para 16. 16 compartilham, o algoritmo vai mostrar para 128. Daqui a pouco trentou. E só trenta desgraça. Ninguém trenta. Fulano foi inocentado. Ninguém quer saber disso. A notícia morre na internet daqui a 24 horas depois. E aí o que é que vai acontecer? Quando esse cara precisar recuperar, por exemplo, a honra dele, a intimidade dele, ninguém vai estar dando mais atenção. Nessa altura, às vezes nem família tem mais, né? Nem família tem mais. Perfeito. Uma outra coisa que me ocorre aqui é com relação às provas, né? Assim, até pouco tempo atrás, uma foto, um vídeo gravado, a captura de uma imagem por uma câmera de segurança, tudo isso poderia ser, de imediato, considerado prova. Hoje, a situação já não é mais a mesma, né? Com as possibilidades de manipulação. De manipulação, de imagem. Como é que é a perícia nesse tipo de prova, doutor Paulo? Assim? E aí a gente volta para o começo da conversa, né? A gente está preparado, a gente está equipado e a gente tem gente preparada para analisar esse tipo de material. O senhor pode responder isso? Claro. Tem que ter cuidado com as minhas perguntas aqui, né? Tem sim. Vivemos uma época difícil, né? Que tudo a gente pode manipular, colocar o rosto de uma pessoa, misturar com outra, enfim. Voz, né? A voz, etc. Então, existe no Código de Processo Penal, né? Inserido aí em 2019,
cadeia de custódia, seguir todo o protocolo da cadeia de custódia, desde a fase de identificação, manipulação, até a fase final de descarte. Essas imagens são submetidas a uma perícia, né, para testar exatamente a veracidade, se houve manipulação, se não houve, e é considerado sim prova. Então, deve existir toda a cautela do mundo. Por quê? A gente na investigação tem os dois lados, né? Pode ser uma ferramenta boa para o cara que cometeu o crime anular, não, isso aí não foi feito, e também pode ser exatamente algo que vá levar uma pessoa inocente, criminalizar uma pessoa inocente. Então, é algo que a gente tem que ter muita cautela na análise dessas provas. E a gente vive a era que a principal tese de defesa é a nulidade processual, né? Hoje em dia, uma das principais teses de defesa no processo penal... Às vezes um espirro já... É nulidade. Então, a cadeia de custódia do pacote anticrime, que Paulo falou, foi muito importante. Agora também é assim, ela amarra muito quem está investigando. Isso. Qualquer coisa que você faça fora da cadeia de custódia, isso pode gerar nulidade de prova, e aí tem a famosa teoria dos frutos da árvore envenenada. Se eu tenho uma prova que é ilícita por natureza ou nula de pleno direito, vai acabar anulando tudo que vier a posterior. Às vezes você tem um processo que é desmontado em fase recursal por uma nulidade de uma obtenção de prova lá no início, lá no começo. E complementando o que Paulo muito bem falou, sim, a prova é válida e existem ferramentas hoje em que você consegue diferenciar. Por exemplo, uma imagem alterada digitalmente, ela tem uma variação de pixel. A variação, quanto mais eficiente for a inteligência artificial que criou, menor vai ser essa variação. Mas ela ainda vai ter uma variação de pixel. Só que isso precisa de pessoas, como o Paulo falou, com conhecimento técnico fazer essa observação. Hoje eu diria que o cidadão comum ele não sabe diferenciar mais o que é uma imagem real do que é uma imagem manipulada. Eu vejo às vezes o pessoal brincando no Instagram, brincando mesmo, porque não está cometendo crime no Twitter, eles pegam, por exemplo, um pouso do Flight Simulator 2024, rodando em 4K, e colocam lá e dizem, vê que coisa absurda que esse piloto fez. Aí todo mundo vai comentando, isso é um absurdo, esse piloto vai ter que ter a licença cassada, é um simulador de voo. Só que está tão real, está tão bem feito que a pessoa comum não consegue identificar. Imagina isso, inteligência artificial voltada para o crime. A gente brinca que o pessoal começou a ter noção do quanto isso era sério quando saiu aquele vídeo que viralizou, Paulo, no TikTok, de Silvio Santos cantando Dire Straits. Entendeu? Tava perfeito o vídeo. Ali todo mundo sabia que era brincadeira. Mas imagina se, por exemplo, é alguém como se fosse uma câmera escondida, uma gravação escondida, fazendo de conta que está ligando para alguém e combinando a atuação com a organização criminosa. A dificuldade que essa pessoa vai ter se ela não tiver os recursos para contratar boas bancas de advocacia, bons peritos privados, a dificuldade que ela vai ter para descaracterizar essa prova. Isso. Rapazes, nosso tempo está acabando. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Ficou assustada, doutora? Fiquei. Eu tô assustada. Desculpa. E muito, né? A intenção não foi essa. Todos os dias eu me assusto, professor. Mas nunca ela não chama. Que nada, eu queria fazer uma verdadeira série com Vai vocês. mandar bloquear para não ficar com medo. Passaria programas e programas aqui, conhecendo, né, colhendo informações e me surpreendendo cada vez mais com as coisas que a gente está exposto, né? Mas diante disso tudo que a gente conversou, qual é a moral da história do nosso episódio? Qual é o recadinho para a vida que a gente pode deixar para quem nos ouve, para quem nos acompanha pelo YouTube, na visão de cada um de vocês? Primeiro, desconfie de tudo. É a primeira dica que eu dou. Desconfie de tudo, principalmente no mundo virtual. 90% das coisas do mundo virtual não são reais. E segundo, se for um negócio bom para você, a probabilidade de ser ruim no final é gigante. Ninguém vai chegar para lhe dar as coisas mais baratas, ninguém vai chegar para lhe oferecer vantagens, ninguém vai chegar para lhe oferecer aquilo que foge da regra. Ah, eu quero um empréstimo. Banco, gerente, taxa de juros é alta. Não, mas estão me oferecendo aqui na internet 4 vezes menos da taxa de juros. É golpe. No mundo real, ninguém vai trazer vantagem para ninguém. No mundo real, ninguém vai chegar para melhorar sua vida só porque está no mundo virtual do nada, por mera bondade. Bote isso na sua cabeça. E lembre-se,
você tem que ter, no mundo virtual, o mesmo cuidado, ou talvez um cuidado até maior do que você teria se você saísse de casa. Ninguém vai chegar e colocar a melhor corrente de ouro, o melhor relógio, o celular de último modelo e ficar ostentando numa área onde a mancha criminal é muito alta. Mas tem gente que faz isso em rede social. Tem gente que coloca na rede social o trajeto que o filho faz todo dia indo para a escola. Então, não faça isso. Você tem que se preservar. Essa é a máxima. Não deixou nada para mim mais. Foi mal, Paulo. Vou falar mais o quê? Só complementando aí, pessoal, realmente, primeiro ponto, vantagem. As pessoas vivem muito em querer vantagem. Isso parece que tá enraizado, é uma cultura. Eu vou furar a fila, tal, que para mim é um tipo de desonestidade, né? Isso é mais fácil, eu quero isso. As pessoas que buscam vantagem são as pessoas mais alvos de golpes, né? Preço barato, tal. Outra situação, o professor Giovanni até já falou, né? Não vou dizer desconfiar de tudo, mas ter cautela em tudo. Você tenha cautela, sempre faça checagem, porque eu não utilizo muito o termo desconfiar, porque eu ainda acredito e eu acho que ninguém pode perder a crença no próximo, no ser humano. A partir do momento que a gente não confia mais em ninguém, não há sentido de existência. Então, eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu confio em todo mundo até que me prova o contrário. Eu ainda acredito na boa fé, na lealdade, na amizade. Isso me move. Mas, infelizmente, a gente tem que ter cautela em relação a determinadas coisas. É isso que eu deixo de mensagem para todo mundo. Então, rapazes, foi um enorme prazer conversar com vocês. Eu tenho certeza que a nossa audiência, assim como eu, adoraria que nós fizéssemos uma verdadeira série sobre o direito penal, porque eu acho que tem muitas nuances, tem muitos recadinhos de amor ainda que a gente pode deixar, né, para a nossa audiência. Mais uma vez, obrigada por terem conseguido conciliar as agendas e virem aqui ter esse papo bom com a gente. O IPOD e a Escola Judicial de Pernambuco está sempre de braços abertos para recebê-los, inclusive para a segunda edição do Congresso Nacional de Direito Penal e Processual Penal, que agora entrou, né, no calendário anual dessa escola. Já estou convidado, já? Já está convidado, olha eu já. E pode. Claro que pode. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigada a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Spotify. Semana que vem tem mais. Um cheiro para vocês tudinho.